mas tipo assim, como que eu vou chegar em tal resultado? Então eu tinha muito essa trava, sabe? Esse medo de cobrar, essa trava de saber o que fazer. Tanto que é uma coisa que eu gosto muito na mentoria é as ferramentas. Ferramenta de precificação, ferramenta de atendimento. Então isso me dá uma segurança muito grande hoje em dia. E essa segurança que eu não tinha no passado. Pra gente começar o papo de hoje, cara, queria que, primeiro, obrigado por você estar aqui, né? Se você está aqui é porque você faturou mais de R$ 200 mil com o seu negócio de fotografia, através da nossa metodologia, muito massa. Então, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse, cara, seu nome, de onde você é, o que você mais fotografa e quanto você faturou nos últimos 12 meses. Perfeito, meu nome é Davi Teixeira, eu tenho 30 anos, eu sou de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, fica próximo a Porto Alegre, mais ou menos 1 hora de distância. O meu nicho principal é casamento e 15 anos, mas eu faço de tudo um pouco ali dentro do audiovisual. Formatura, aniversário infantil, gravação de filme, trabalho para empresa também, então eu trabalho bastante assim no meio audiovisual, mas o meu foco principal é casamento, 15 anos e formatura também no momento. Boa, garoto, boa, garoto. E quanto você faturou nos Sobre últimos 12 meses? É isso que eu ia falar sobre faturamento. Eu tô com a planilha aberta aqui, foi 204.622 com 67 centavos até agora. Muito bom, cara, muito bom. Parabéns, parabéns pelos Valeu, resultados aí. valeu. Muito massa. Como é que é a sensação de chegar na faixa preta? Cara, é uma euforia assim de conquista, porque querendo ou não, é uma coisa que logo que a gente entra, claro, todo mundo quer a faixa preta, só que aí tu fica, tá, e quando que vai ser, como que vai ser? Só que no momento que tu chega, eu lembro quando eu tava planilhando ali de madrugada e eu vi que bateu os 204, e eu pensei, cara. Então é isso, sabe? Eu lutei tanto para isso e que felicidade, sabe? É revigorante tu poder olhar ali pro teu faturamento e ver que tu chegou até ali e dar aquele gatilho de, cara, eu consigo mais, eu posso mais. Total, que massa, né, cara? Que massa. Acho que é muito sobre isso, né? Sobre olhar e dizer assim, cara, eu posso muito mais, que o mais, eu sempre brinco, que é o mais difícil você fez, né? Que é chegar nos 200 mil. Depois você vai destravando algumas coisas, vai melhorando alguns processos, vai fazer. Eu sempre acho que é mais difícil o motor tirar o carro do zero do que manter ele a 80 por hora, né? Sim. Então, sair da inércia é sempre difícil, ainda mais você que já tem um tempo de fotografia. Quantos anos de fotografia você tem? Profissional mesmo 10, mas dentro do mundo da fotografia 15. Então tem bastante tempo. Bastante tempo, né? Então, assim, muito tempo, sei lá, 9 anos quase, sem esses resultados. Quando você tem pela primeira vez, você prova que esses últimos 9 anos eles poderiam ter sido diferentes, não tem Sim. como mudar o passado, mas tem como mudar o futuro, né? Sim. Então, isso é muito Tem como massa, olhar para o cara. passado e ressignificar e crescer, que nem tu falou esse exemplo do carro. Eu sempre uso um exemplo do avião, porque o avião ele gasta muito mais combustível na decolagem e depois ele só vai planando. Então é mais ou menos isso, sabe? A gente tem esse gasto de energia grande para chegar e a gente vê que chega e agora a gente precisa alinhar os pontos para crescer mais ainda. Total, muito massa. Cara, e quando você percebeu que precisava de ajuda para crescer o seu negócio de fotografia? Quando Dado que você já justamente tem eu aí olhei 10, 15 anos de fotografia. isso, quando eu olhei para trás e eu vi que tinha muita gente evoluindo, muita gente que tinha começado depois de mim, muita gente que começou na fotografia não por amor, mas pelo business da fotografia, porque eu comecei porque eu gostava de fotografia. E muita gente começou já com uma cabeça de empresário e fez o próprio negócio crescer. E eu pensei, cara, tipo, eu preciso disso. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter uma ferramenta, um passo a passo, algo para seguir. Eu sou muito autodidata, muito que eu aprendi nesses meus anos de fotografia, muita coisa foi sozinho, foi olhando, observando. Só que chega um momento que a gente precisa de um norte, precisa de uma direção melhor. Porque senão a gente só vai crescendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e acaba. É que nem técnica de fotografia, a gente acaba virando um Frankenstein com um monte de técnica aqui ali e não faz nada que dê um resultado, entende? Então foi nesse momento que eu percebi que eu olhei para trás, eu via a minha história, eu via que eu tinha potencial, eu via pessoas crescendo e eu de uma certa forma estagnado. Não estagnado, estava crescendo, mas crescendo muito menos do que eu poderia crescer, Devagar, sabe? né? Crescendo padrão mercado, 10% É, ano, 20% pouquinho, ano, né? pouquinho. Isso aí é até engraçado, porque se for olhar o meu faturamento do último ano, em janeiro, quando eu peguei a placa da Marrom, eu tinha feito 114.
Então agora eu já fiz 204. Então, antes disso, de entrar na mentoria também, tinha sido 42 em 2023. Então é uma coisa que estava vindo pouco e agora está crescendo quase que o dobro, sabe? Total, né? Eu tô olhando aqui, ó, pô, 2022, 43 mil reais de Isso, faturamento, né? 2023, 42 mil reais de faturamento, até um 42. pouco menos, mas É, basicamente empatado, né? sim, Aí, pô, 2024, você pivota para 114. Isso é sim, mais que o dobro, né? exato. Então, depois 156, já bota de novo mais, sei lá, quase 40 mil a mais, né? E agora, cara, só nesses 3 meses, brother, você já fez 85. Então, olha que louco. Em 3 meses, você fez o dobro do que você fez em 2022, 2023, o ano todo, cara. Olha que louco, Exato, exato. né? Então, assim, você não, sei lá, eu acho que você pode estar trabalhando mais, mas não está trabalhando tanto a mais para ter esse resultado tão exponencial a mais. Então, Sim, isso é muito louco, cara, ver esses resultados e às vezes as pessoas não acreditam, né? E eu não tenho como não acreditar porque eu vejo isso acontecendo com vocês na minha frente. Então, é sim, muito massa esses resultados, esse crescimento absurdo, assim. Eu acho que você trouxe um ponto muito massa. O nosso mercado fotográfico, ele é muito autodidata. Por algum motivo, o fotógrafo desconfia tanto do seu próprio trabalho que ele acha que ele não há necessidade de estudar, ele pode aprender sozinho. Eu fico me perguntando se eu iria num médico que aprendeu sozinho, ou num enfermeiro, ou num nutricionista, ou num engenheiro que aprendeu sim. sozinho. Eu não sei, eu não iria, tá ligado? Eu acho que tenho, Daquele sei lá, cara, medinho. vou construir minha casa, brother, eu não quero que caia. Se eu vou no médico, pô, eu quero que ele me salve, vai que ele me mata sem querer, né? Então, assim, Sim, sabe, sei lá. E aí, quando a bater gente valor. é, tudo que a gente faz, a gente busca pessoas que são altamente capacitadas. Quando a gente se torna profissional, a gente acha que a gente pode ser autodidata. E, cara, eu acho que autodidata todo mundo pode ser por um momento. Mas, assim, para você ficar bom de verdade, eu não conheço autodidata que ficou bom de verdade, sabe? Não no esporte, eu não conheço em nada, assim. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Porque as pessoas que realmente são muito boas, eventualmente investiram muita energia, muito tempo, muita grana em ficar bom naquilo, sabe? Então, que massa, cara. E cada um demora um tempo que é necessário, né? Tem muitas Sim, pessoas que demoram mais. E muita gente nova hoje entra no mercado já entendendo que ser autodidata vai fazer com que eles cresçam mais devagar. Esse é o fato, né? Se eu quiser hoje aprender uma coisa nova, eu posso escolher aprender do nada, ou posso escolher pagar para alguém me ensinar rápido e eu aprender rápido e eu ter resultado rápido. Eu sou esse cara, sempre fui, né? Eu sempre acredito, pô, eu sou filho de professor, né? Professor, então ah, assim, então, se eu, sim, se eu não acreditar, assim, no eu ensino. acredito que o ensino muda a vida, né? Não na escola, tá? Brutalmente, assim, o Pi eu não aprendi, não encontrei o Pi e nunca precisei encontrar, então tá tudo Ele nunca certo. precisou. Mas no mercado, mas na fotografia, que é o que é a nossa profissão, a gente precisa de muita coisa, né? Então, muito massa, cara. Muito legal. Baita, baita, baita linha de raciocínio, que eu acho que é uma coisa que trava muito, principalmente quem tá com 5 10 anos de fotografia. Acho que esse cara geralmente é o cara que ele inconscientemente se tornou autodidata, né? Então, é muito louco isso. Mas, cara, naquele momento, você viu que você estava meio estagnado, crescendo devagar, que você falou. Quais eram os seus maiores desafios e medos do seu negócio? Acredito que a precificação e o auto-reconhecimento do meu valor, sabe? Eu ficava muito naquela, pá, será que vale a pena cobrar tanto assim? Como que eu consigo cobrar tanto? Porque eu sempre tive essa cabeça de crescer, de empreender, de faturar e tudo mais. Porém, eu não tinha ferramenta para isso, como eu disse. Então, eu ficava muito com esse medo, sabe? Mas, tipo assim, como que eu vou chegar em tal resultado? Sabe? Então eu tinha muito essa trava, sabe? Esse medo de cobrar, essa trava de saber o que fazer, sabe? Tanto que é uma coisa que eu gosto muito na mentoria é essas ferramentas, sabe? Ferramenta de precificação, ferramenta de atendimento, ferramenta disso, ferramenta daquilo. Então isso me dá uma segurança muito grande hoje em dia. E essa segurança que eu não tinha no passado, sabe? Total, total. E qual era o teu sentimento naquele momento? Era de. Não é bem um sentimento, mas a estagnação, ela traz ela deixa frustrado, entende? Que nem aquela questão de se comparar, de ver outras pessoas entrando e, de uma certa forma, tendo sucesso. Dá um sentimento de, pô, tipo assim, logo eu, que eu sei que eu tenho capacidade, como que eu não consigo, sabe? Então é bem frustrante.
Total, total. É louco, né, cara? É muito louco. Você, eu acho que é difícil não se comparar, né? Você vê outras pessoas, às vezes, com a fotografia inferior à sua, menos tempo, sei lá, né? E crescendo, né? E você pensa, porra, o que que eu tô fazendo de errado? Né? E às vezes não é nem fazendo de errado, é só deixando de fazer, né? Às Né? vezes não é errando, às vezes é o fato de não estar fazendo o que precisa ser feito hoje em dia, porque é diferente, né? O mercado tá muito diferente, assim. Então, E a é muito concorrência tá, louco. Como? a concorrência tá muito grande. É muito, hoje em dia eu vejo que é muito mais fácil entrar no mercado que antigamente, por exemplo. Antigamente, tá, questão de valores, equipamento ainda é muito caro, só que é caro em relação a quê? Hoje em dia, com o celular, tu já consegue entrar no mercado. Então é uma, é É, uma, uma uma coisa que a gente precisa ir cada vez se atualizando mais. tá, tá, tá. Com certeza. E a concorrência vai cada vez aumentar, né? Sim, É sim, natural, né? Natural quando a gente vai profissionalizando alguma coisa. sim, Veja se lá em 1929 tinha mais carro ou menos carro que hoje. sim, Né? com À certeza. medida que os carros vão evoluindo, as pessoas necessitam disso e querem cada vez um carro melhor, mais seguro, mais rápido, mais econômico, mais não sei o quê. O mercado cresce, e quanto mais o mercado cresce, mais novas marcas aparecem, e é bom para o consumidor, né? E para a marca é isso, cara. Ou você é bom e domina o mercado, ou você vai quebrar, como Sim, aconteceu com muitas e muitas marcas e vai continuar acontecendo, né? Então é normal isso, né? E só que o nosso mercado, eu brinco que o nosso mercado tem uma visão errada sobre concorrência, e um exemplo clássico é a Kodak, que ensinou muitos fotógrafos, né? E quebrou, né? Então eu sempre brinco assim, quem muito fez história no nosso mercado fotográfico foi Kodak, Fuji, esses caras eram muito grandes no passado e eles traziam conhecimento para o mercado, eles traziam, injetavam dinheiro para trazer pessoas com conhecimento para o mercado para falar, e esses caras quebraram, né? Então, se quem nos ensinava quebrou, o que que sobra pra gente, né? exatamente, o que é que sobra para nós meros mortais aqui de baixo, né? Então eu acho que culturalmente isso foi ruim para o nosso mercado, né? E isso foi criando-se na cabeça de alguns fotógrafos que é assim mesmo. E na verdade não é. Na verdade não é. Não, ou não precisaria ser, né? Ou pelo menos não precisaria ser. Muito massa. E quando você ouviu o cara falar da Power pela primeira vez, o que mais te chamou a atenção? Num primeiro momento foi a questão do ambiente, saca? Eu já tinha ouvido eu já te conheço há muitos anos, né, por conta do ensino, PDA, esse tipo de coisa, mas no momento que eu ouvi sobre uma mentoria focada em fotógrafos, isso me chamou muita atenção, sabe? Esse ambiente pô, são pessoas que trabalham com isso, são pessoas que vivem isso. Então volta naquela história da segurança. E dá muito mais segurança para fazer alguma coisa se eu vejo que a pessoa tem um know-how naquilo, se a pessoa cresceu naquele mercado. Então foi isso que me chamou muita atenção. Massa, cara. Legal, legal. E quando você entrou, você lembra? Cara, eu entrei deixa eu ver aqui, em novembro, outubro ou novembro, não lembro com certeza agora, de 2024. 2024. Massa, É cara. até engraçado Massa. porque o faturamento de outubro foi 9.767 e depois foi 18.435. Total. Baita crescimento, né, cara? Sim. Belíssimo crescimento, inclusive, né? Começa até tem. Posso mostrar aqui uma parada? Pode, pode. Galera? Pode? Olha aqui, ó, que massa. Ai, cara, desculpa aí. Usaram meu. Usaram meu negocinho aqui, ó. E quebraram isso nesse evento. E agora eu descobri agora na live que tá quebrado. Eu Na não hora consigo de... segurar meu celular direito aqui. Mas deixa eu virar aqui. Vamos tentar no improviso aqui, cara. Peraí. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Boa. Aí, ó. Olha que louco, cara. Olha só o crescimento, né? Isso aqui é maio de 24, né? Então vem 23, começa maio de 24, começa a ter um crescimento. Aí entra aqui em outubro, né? Quando você falou setembro, outubro, né? Eu entrei De 24. outubro, novembro de 24. Outubro, novembro de 24, ó, É, outubro dá não é? até é um momento mais alto. Pô, novembro já sobe pra caramba, né? Dezembro bate o recorde da vida, 21 mil. Pois naturalmente dá umas variadas, que dá uma queda aqui em abril. Mas aí agora, olha o que acontece a partir de outubro de 2025, né? Pô, crescimento exponencial e agora em março bate um novo recorde de 33 mil, né? Então, assim, Isso. olha que louco, né? A gente sai de meio ano, né? De dezembro de 24 vai lá, um ano e pouco, né?
a gente sobe 33% do pico a pico, né? Olha que loucura. Então, um crescimento brutal, cara. Muito massa. Comparado aos outros anos, né? Que vinha tudo mais, né? Sempre mais ou menos parecidinho, né? Agora Sim, começa a ter aquele clássico, né? Vum, o pico. vum, vum, e subindo, né? Muito, muito massa, cara. Belicíssimo resultado, tá? Muito, muito legal mesmo. Dito isso, cara, por que você entrou na Power, de fato? Uma coisa é saber, olhar, outra coisa é tomar a decisão de entrar. Porque eu notei que eu realmente precisava de ajuda, sabe? Eu precisava de ajuda e que eu estava um pouco perdido no mercado da fotografia. Estava me sentindo frustrado por conta dessa questão de não saber o que fazer. Então eu entrei porque eu precisava de ajuda, porque eu sei que eu tenho potencial, só que como que eu vou explorar esse potencial? Por onde, que caminho que eu vou seguir para isso? Então essa foi a meu principal ponto de decisão. Boa, boa. E aí, o que mais te surpreendeu na Power? Coisa que talvez quando você não esperava quando você entrou e quando você entrou, você, caramba, que massa. A mentalidade, saca? Aquilo que o Felipe fala sobre tomar posse das suas medalhas, entende? Essa, essa confiança, entende? É muito importante, principalmente quando tu vai cobrar, quando tu vai fotografar. Então, tomar posse das suas medalhas, pensar na mentalidade de crescimento. Então, isso foi uma coisa que me impulsionou muito. Boa, boa. É muito louco isso, né? Porque Uhum. parece meio papo de coaching, assim, Sim, mas no fundo até né? No fundo até mas é muito de verdade, assim. Acho que de nada adianta as pessoas terem técnica se não tivessem a mentalidade certa. Não adianta sim, também com a certeza. mentalidade certa sem técnica, né? Você acordar de manhã e olhar no espelho e mentalizar que vai dar tudo certo e não fazer nada para isso acontecer, não vai dar, né? Naturalmente. Mas como as duas coisas estão envolvidas juntas, né? E quando a gente consegue encaixar as duas coisas, mano, faz uma diferença brutal, né? E como esse ambiente que você falou antes da Power se diferencia de outros ambientes de grupo de fotógrafos que você já participou? Acredito que principalmente pela fome de ganhar, sabe? Pela fome de crescer e por não se importar de ver o outro crescer também. Entende? Aquilo quando está crescendo, a pessoa consegue te estender a mão e vocês crescerem junto. E uma pessoa que fatura 300 mil consegue dar uma dica para uma que fatura 200 e uma que às vezes fatura 100 consegue dar uma dica para uma pessoa que fatura 300. Então essa humildade, essa vontade de crescimento, tudo isso acredito que impulsiona muito, muito, sabe? Total, total. Crescimento, né? Que Isso. no final é muito louco, porque quando a gente não tá medindo alguma coisa, né? E acontece muito nos grupos por aí, não tem uma métrica universal medindo alguma coisa. Então não tem uma métrica de quem tá medindo, quem tá dando bom, quem não tá dando bom, né? E às vezes quem soa que quem fala melhor é o que mais tem resultado. E Sim. normalmente nem é assim, né? Pelo menos na Power não é assim. Tem muita gente que tem belíssimos resultados que nem fala tão bem, e não sabe nem explicar tão bem, não. Ele só é um bom fazedor. Ele vai lá, aplica o que a gente ensina e vai lá e faz, né? Então, claro que tem perfis diferentes, mas como é louco isso, né? Entender que às vezes não tá claro. Então, quando não existe uma métrica, é difícil a gente medir, né? Como é que a gente sabe quem é o mais alto se a gente não tem uma régua para medir? Sim. Né? É difícil, né? Então, isso é muito massa, cara, muito massa. E quais eram as suas objeções em relação à Power? A questão do pagamento, sabe? Olhar para aquele valor e pensar assim, cara, será que eu dou conta de pagar isso? Ou será que vale a pena investir tudo isso, sendo que poderia estar investindo em alguma outra coisa? Só que no momento que tu entra, foi que nem eu falei no palco lá em Gramado. A gente começa a pensar a raciocinar, na verdade, que, pô, empresas muito grandes também pagam para aprender, pagam para marketing, pagam para isso, pagam para aquilo. Então, por que que a gente não faz isso? Por que tem? Que trava é essa que a gente tem, sabe? De achar que o nosso negócio não é tão importante assim para receber um investimento para algo que vai trazer frutos, que vai trazer resultado, entende? Então, eu acredito que é mais ou menos esse foi o medo inicial, só que depois que eu entrei, eu comecei a perceber essas coisas, entende? Comecei a perceber que o resultado vem, comecei a pensar mais a longo prazo, porque antes eu pensava muito no mês, muito mensal, mensal, mensal. Aí eu comecei a perceber que vocês falavam em anual. Aí eu parei para olhar, mas cara,
faz muito mais sentido isso. E se não me engano, empresas nos Estados Unidos, pessoas lá, eles também pensam dessa forma anual, não uma coisa mensal. Então, tu pensando de uma forma anual, tu consegue ver, nem eu ali, por exemplo, eu vejo que em abril e maio são os meses que dá uma baixada no meu faturamento. Então, tá, o que eu preciso fazer para esses meses não baixarem, ou não baixarem tanto assim? Então, tu consegue ver a tua empresa com uma visão mais ampla e conseguir pensar em estratégias para gerir ela. Então, isso foi uma coisa que me travou um pouco no início, tanto que eu fui num evento em julho e eu fui fechar só lá em outubro ou novembro. Então, teve alguns meses para pensar, para raciocinar sobre isso, mas foi basicamente isso. Total, cara. E faz muito sentido, né? Pensamento de longo prazo é o que eu sempre brinco, né? A galera tem uns que me apelidaram um tempo atrás, que é consistência, né? Que é, eu sou um cara mais consistente, assim, porque não porque eu gosto de ser, né? Mas é porque eu penso no longo prazo. Eu entendo que tarefas, as pequenas movimentos que a gente faz hoje podem gerar, né? Assim, a mesma coisa, você pega um Titanic, gira o negócio dele e não acontece nada. Você precisa esperar um tempo para começar a girar, né? E muitas vezes as pessoas não têm essa paciência, né? E aí já desvira de volta, não deu certo, desvira para o outro lado, aí quando ia começar a girar para outro lado, começa a girar para outro, fica igual, né? Então eu acho que o pensamento de longo prazo é muito massa, assim, muito massa mesmo. É o que me trouxe até aqui, é o que vai me levar para o próximo nível, assim. Eu não deixo uma tarefa, um mês, ou uma ação, ou uma campanha é, interferir na minha meta, no meu objetivo. E não é fácil, tá? Eventualmente, quando você está muito feliz, você fez uma campanha muito boa, você, meu Deus, você acha que você é o rei do mundo, super-homem, você vai conquistar tudo. Assim, quando você erra, você acha que você é o bosta e você é um perdedor. E na verdade você não é nem o super-homem e não é nem um perdedor. Você só acertou uma ou errou uma, mas o jogo é muito mais do que um gol, né? Do que uma jogada, do que um mês. Muito massa isso. Mas pensando que era grana, como é que tu quebrou essa objeção? Com parcelamento. O banco com os ali me ajudou e a gente foi ajustando da forma que era melhor para os dois lados. E assim que foi. Total, cara, legal, legal. Parcelamentinho, né? Com os Uhum. bank aí, fazendo a parada acontecer. Muito massa, cara. Muito bom. E depois de colocar em prática o método, cara, o que que você alcançou? Cara, eu alcancei tranquilidade, previsibilidade, confiança também. Então eu consegui chegar em lugares que eu nem imaginava que eu poderia chegar, sabe? Principalmente um exemplo é aqui onde eu tô agora. É um apartamento que eu aluguei, então eu tipo, dei um salto de uma certa forma nessa questão da confiança. Então, eu acredito que a partir daí só vai, sabe? Total. Que massa, cara. E na vida pessoal, assim, que mais? Cara, na vida pessoal, além dessa questão do apartamento que eu aluguei, foi ano retrasado, em 2024, eu reformei a sala e a cozinha da minha mãe. Ano passado, eu levei ela para viajar em Gramado, levei minha namorada também pra gente viajar em Gramado, Torres, coisa que eu não costumava fazer, porque ficava muito naquela focada em trabalho, trabalho, trabalho e só fazendo o que dava. Então agora eu tô tendo esse pensamento a mais, sabe? De não só sobreviver e a minha empresa sobreviver, mas viver. Aproveitar, pensar mais a longo prazo. Agora a gente está pensando em questão de casamento, morar junto, trocar de carro. Então é tudo a questão do processo, sabe? A gente tem confiança agora para poder pensar um pouco mais a longo prazo, não só na questão da sobrevivência, mas também em viver. Total. Que massa, né? É muito louco isso, que eu ouço isso e pra mim é tão óbvio, mas pro mercado não é óbvio, né? Você vem aqui e fala que bateu recorde de faturamento, faturou mais, e agora tá dizendo que antes você só pensava em trabalho e tinha que trabalhar e tal. Olha que louco, né? Uhum. Antes trabalhava mais, ganhava menos, agora não é que trabalha menos, mas é que o foco muda, né? O foco Sim. muda para aquilo que vai dar resultado. Trabalho Não é inteligente. só não é só aquela coisa mesmo, se eu parar agora, eu vou ser afundado pelo boleto, né? Assim, é aquela velha história, assim, você está se afogando, se você não pode parar de bater o braço, senão você se afoga. E quando você está nadando e não se afogando, você sabe que às vezes você pode parar de bater o braço para dar mais cansado. Você não vai se afogar. Tá tudo sob controle.
né? Então, eu acho que, pô, isso é muito massa, cara. E nadar e estar se afogando é muito diferente, né? Apesar que é tudo dentro da água, mas é muito diferente, né? Sim. Então, é uma boa analogia aí entre essas duas coisas, cara. E se você pudesse voltar no tempo, cara, nesses, sei lá, nesses 5, nesses seus 10 anos, 15 anos de fotografia aí, qual conselho você daria para você? Eu diria, pensa mais como empresa, sabe? Mas não como um coletivo, mas num primeiro momento como uma empresa individual. Porque uma empresa, ela mede faturamento, ela mede resultado, ela pensa em venda. Então eu diria isso para mim, sabe? Pensa mais como um empresário, não só como um empreendedor. E foca também no teu negócio de fotografia. Porque eu já tive outras empresas, outros negócios, então isso foi uma coisa que me travou por muito tempo. Eu poderia ter focado na minha empresa, focado na minha carreira há muito tempo atrás, entende? Então eu diria isso. Eu acho que, resumidamente, foca na tua carreira, sabe? Mas, e como te sente hoje, cara? Qual é o teu sentimento agora? Cara, eu me sinto parte realizado e parte com um gás de crescer muito mais, sabe? Eu fiz uma análise com o Jesus algumas semanas atrás e a gente foi analisando aqui e lá e tal. E ele, cara, a gente não vai montar um plano para te alcançar a faixa preta, porque é só tu ajustar alguma coisa e outra ali e tu já tá na preta. A gente vai alcançar, a gente vai fazer um plano de 300K, porque eu tinha com um plano, se não me engano, era 250, não vou ter anotado aqui, mas era 250. Aí ele falou, não, a gente vai montar um plano para 300. Aí depois que eu fui pro palco lá em Gramado, eu fiquei pensando, cara, mas dá mais, entende? Acho que dá pra colocar essa régua um pouquinho mais. Porque é aquilo, se a gente mira na Lua, a gente acerta uma estrela, né? Então a gente pode botar essa. Então, resumidamente, eu tô com um gás muito grande, sabe? De fazer as coisas acontecerem. Massa, que massa. Baita sentimento, né? O sentimento de crescimento, assim. Sim, Eu acredito que uma vez que a gente começa a crescer, é difícil a gente não querer crescer mais, né? Assim, é mais ou menos que nem uma criança, quando aprende a gatinhar, ela quer aprender a caminhar, ela vai querer aprender a correr, ela vai querer aprender a andar de bicicleta, né? Eu acho que faz parte do ser humano esse crescimento, né? Essa vontade de crescer. E a gente começa a perceber que o tanto de esforço que você faz para crescer ou para se manter é muito parecido. É muito parecido, né? Às vezes você está trabalhando 8 horas. Você tá trabalhando 8 horas para se manter, 8 horas para crescer, eu prefiro a segunda opção, né? sim, Então, assim, eu estou aqui focado em trabalhar para crescer e não trabalhar por trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, né? E isso é muito louco, porque colocaram na nossa cabeça que a gente tem que trabalhar. Não colocar na nossa cabeça que a gente tem que crescer. Porque se todo mundo acorda de manhã e vai trabalhar pensando em crescer, ele vai pensar em ser um profissional melhor, entregar um produto melhor, entregar um serviço melhor. Ele vai fazer tudo melhor para crescer. Logo, a gente teria muito mais pessoas felizes sendo empreendedores e sendo compradores, com certeza. né? É, mas não, nos ensinaram que a gente tem que acordar de manhã e trabalhar, e E trabalhar, e realmente, trabalhar, e não necessariamente fazer o que tem que ser feito, né? sim, Assim, é muito louco isso, porque muita gente trabalha, 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 não focado em resultado, focado em horas. Ah, mas eu dei duro. Ah, sim, trabalhei 12 horas. Tá, mas o que que você fez nessas 12 horas? Não dá para ter feito em 6, talvez, e ter mais resultado, né? Às vezes era melhor não ter feito nada, né? Porque às vezes você, cara, o que eu tenho de amigo, de conhecido, principalmente das antigas, que fazem um monte de coisa que não faz sentido algum, sabe? Eu fico olhando e falei, mano, por quê você tá fazendo isso? Isso aí não se faz há 10 anos, tá ligado? Se você botasse essa energia no lugar certo, o resultado viria mais rápido, né? Só que, de novo, não nos ensinaram isso, né? E cada um leva um tempo para aprender, a e é entender isso, né? muito condicionado realmente pelo que a gente aprendeu. Porque eu tô há anos lidando com isso, sabe, dentro de mim, com essa confiança, esse pensamento grande. E até ontem eu estava pensando assim, pô, agora eu tenho que lutar para manter a faixa preta. Só que depois eu parei para pensar, não, mas esse pensamento tá errado, porque eu não tenho que pensar para manter a faixa preta. Eu tenho que pensar no segundo grau, no terceiro grau, eu tenho que pensar. Exato. Então é muito do nosso condicionamento, da gente se entender, entender que a gente pensa dessa forma e pensar da forma correta. Total, mas olha que louco, né? Você chegou na faixa preta e o pensamento intrusivo, ele
ele é de acomodação. Sim, Ai, meu Deus, agora tem que lutar para se manter. Não, 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 não. A gente vai lutar para crescer. A gente vai lutar isso. para crescer. Se é para lutar, vamos lutar para ganhar. Não vamos lutar para se defender, né? Então, eu acho que. Mas olha como culturalmente a gente está. Porque assim, você disse que tem 30 anos, né? Então, eventualmente, são 30 anos te ensinando assim, ouvindo assim, seus pais, seus avós, seus vizinhos, seus amigos, todo mundo, né? E é muito difícil a gente vencer alguma coisa que a gente está conquistando há um ano, ser mais forte do que aquilo que a gente viveu 29 anos, né? Eu sempre brinco que o seu eu do passado, ele sempre é mais forte do que o seu eu do presente. Sim. Porque ele tem mais anos que o do presente, né? O do presente tem Mas bem menos tempo, né? Então a gente tem crenças que são muito construídas há muitos e muitos anos e que quebrar elas depende de muito esforço também. E de ficar vigiando nossos pensamentos, que é o que você fez agora, né? Tá vigiando o pensamento, tá pensando, pô, né, mas esse pensamento tá errado, cara, deixa eu mudar esse pensamento, né? E aí, porque o pensamento é o primeiro passo para começar a gerar as ações, né? sim, com certeza. Então, que massa, cara. Muito, muito da hora essa forma de ver. E aí tem a ver, cara, com aquilo que é a headline dessa live, né? Cobrar mais caro. Conte um pouquinho mais sobre isso, assim. Como você fez isso? Conta para mim um pouco mais. Então, essa questão do cobrar mais, ele entra naquilo, tanto da confiança da entrega, porque hoje em dia eu vejo muito que o mercado o mínimo é ter qualidade, entende? Então, o mínimo do mercado é ter qualidade. Só que aí, como eu vou cobrar mais, sendo que tem tanta gente também com qualidade? Aí entra o posicionamento, entra a questão dos pacotes montados de uma forma inteligente, uma apresentação bonita, entra os entregáveis também. Então, é uma série de fatores que dão a confiança para te cobrar mais. Mas eu acredito que principalmente no meu caso foi a questão do posicionamento, postar com mais constância, mostrar mais bastidores, fazer network com pessoas que vão me indicar para trabalhos, então mostrar para as pessoas que eu sou bom no que eu faço, sabe? Eu acredito que isso foi o principal ponto para poder cobrar um valor maior. E o cobrar mais, aí entra nisso, sabe? De criar um pacote com uma opção mais cara, não ter medo de criar um pacote de 7, 8 mil reais. A pessoa vai fechar? Talvez não feche naquele momento, talvez feche um outro pacote menor, mas e se vir um cliente e fechar aquele pacote? Entende? Então é aquilo não ter medo de cobrar e de botar o teu valor, porque olha para, que nem no meu caso, eu olhei para minha história, eu vi que eu tinha todos esses anos de experiência. Então, não é uma coisa inimaginável cobrar um valor alto para algum serviço. Se eu sei que eu posso entregar aquilo, se eu sei que eu posso entregar com qualidade, é só olhei para minha história, olhei para os depoimentos que os clientes já me deram, para as coisas que eu vivi e eu vi que eu podia. Então foi simplesmente isso, sabe? A confiança de olhar para a história e ver que pode. Nossa. E é muito louco porque muita gente já acha que cobra bastante. E eu tenho quase certeza que você olhava e falava, ah, mas eu cobro. Ok. Assim, não é incrível, mas é ok. Só que a régua do ok, ela é muito baixa. A régua do ok é muito baixa, né? Ou seja, a gente é, vai se acostumando com uma régua muito baixa. E quando você entra na Power, você vai vendo uma régua muito mais alta. Às vezes, pessoas até com trabalho inferiores ao seu, tecnicamente, cobrando mais, né? Que é natural. Pense, tu acha que tem restaurantes que nem é tão bom assim, que cobram muito mais, né? É normal, assim, vai sustentar quem entrega aquilo que promete, né? Mas, se a gente parar para pensar friamente, é, a gente vai subindo essa régua. A gente vai subindo essa régua, a gente vai quebrando essas crenças, né? Porque enquanto a gente não acredita, a gente não vende. Eu não acredito que um vendedor consegue vender alguma coisa que ele não acredita, Com certeza. né? Então, e muita gente, muito fotógrafo desacredita, mano, desacredita no rolê. Então, muito massa, cara, muito massa. E, e agora até o Jesus apareceu aí, né? E uma parada que eu até falei no começo da live, que eu ia dizer, né? Que acho que é legal. E o Davi, além de formar a faixa preta, ele foi o nosso
centésimo fotógrafo faixa preta formado pela Né? Power, né? Ou seja, foi o nosso número 100. A gente estava aqui ansioso, tava dois ali, dois caras ali, 98, 100 ali. A gente, obviamente, a gente só conta quando você valida ela, né? Quando você comprova, né? Manda as comprovações que você chegou nesse resultado. E aí você bateu o centésimo faixa preta. Parabéns por isso. Porra, Ah, obrigado. muito massa, cara, muito Eu fiquei massa. muito feliz quando eu vi ali o 100. Eu pensei, cara, que loucura. Porque eu fiquei pensando, eu fiz uma. A gente tinha feito uma call ali e eu tinha pensado, cara, imagina ser o faixa 100. O quão legal tem, sabe? O quanto responsabilidade, de uma certa forma, tem também. Eu achei demais. Muito massa, cara, muito massa. Querendo ou não, é só um número, mas a gente, pô, forma todo mundo com um troféu com nome, com número, e eventualmente alguém tinha que ser o 99, alguém tinha que ser o 100, alguém vai ser o 101, alguém, né? Então, Sim, assim, assim como a gente tem a nossa 001, que é a Sabrina, que a gente brinca pra caramba, porque querendo ou não, é histórico também, é a primeira formada, né? Então, assim, a gente vai tendo esses marcos históricos, assim, né? Desses números. É muito massa, cara. Chegou a Estrela do Norte, amanhã. basicamente. Janeiro de 23 começou, né? Agora, 23, 24, 23 o ano todo, 24, 25. Foram 3 anos e 3 meses, talvez. 3 anos e Foi. 2 meses, 3 meses, para a gente formar os 100 fotógrafos faixa preta, né? E eu não sei se para alguns é muito rápido, muito devagar, sabe, sei lá. Para mim foi muito mais rápido do que eu imaginei, né? Eu juro que eu achei que demoraria muito mais. Não é fácil, assim, né? Mas agora eu olho e penso, cara, dobrar isso não vai ser tão lento assim, Não, né? sim, E isso prova aquilo que eu falo do crescimento. Se você for ver os primeiros 50 fotógrafos faixa preta, a gente levou só 2 anos para fazer. Os outros 50 a gente levou menos de um ano. sim. Tá ligado? Então, olha que louco, né? Aí como a gente vai dobrando os resultados vão sendo exponenciais, né? Por quê? Porque a gente começa a ficar bom nisso, a gente começa a ficar cada vez melhor nisso, né? A gente começa a ter mais time, você tem mais recursos para entregar mais, para fazer melhor cada vez mais, né? Então, isso faz uma diferença brutal. E é isso que eu ensino, né, na Power, assim, à medida que você vai crescendo, você vai tendo mais recurso financeiro, você vai tendo mais recurso mental, né? Você vai tendo mais habilidade, você vai tendo mais coisas que aumentam exponencialmente o seu resultado, né? Então, muito massa isso, cara. Parabéns pelo centésimo faixa preta, Valeu. pela faixa Muito preta obrigado. de número 100, cara. Que legal. E, cara, olhando para tudo isso, como é que você se sente agora? Cara, eu me sinto feliz. Me sinto feliz, me sinto realizado. Como eu disse, me sinto com um gás muito grande. Então eu sinto que eu estou fazendo certo, sabe? Eu estou fazendo o que eu precisava Boa. fazer e agora eu posso fazer muito mais. Massa. E por que você tem feito tudo isso? Cara, eu faço principalmente, primeiramente, é óbvio que porque por mim, porque eu sei do meu potencial, sei da minha história, mas principalmente por causa da minha família, sabe? Por causa da minha família, para poder trazer um sustento, um crescimento, também para ser exemplo para minha família. Então é principalmente por isso, sabe? E claro também por outras pessoas, pelas pessoas que me ajudaram nesse caminho, porque eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito sortuda, porque eu tenho muitas pessoas que estão por mim, que gostam de mim, que torcem por mim, então eu faço por isso, por essas pessoas, pela minha família, por essas pessoas. Que massa, que massa. No final das contas, é sempre sobre família, né, cara? É sobre pessoas. A gente fala de negócio, a gente fala de dinheiro, a gente fala de crescimento, mas no fim do dia sempre vira família. Sim, Ai, que louco, né? Porque no final do dia é sobre isso. É sobre, sei lá, acho que os primatas lá, eles saíam para caçar não porque eles tinham vontade de caçar, não. Eles saíam para essa família. alimento para a família, né? Sim, Então, eu acho que a gente evoluiu muito de lá para cá, mas a gente continua saindo de casa para dar uma condição melhor para nossa família, né? Então, quando a gente sai de casa, eu posso escolher trabalhar 8 horas é, trabalhando, ou eu posso focar em 8 horas para eu crescer. com E acho que isso certeza. é muito louco isso. Como é diferente, como muda o jogo, tá? Como é parecido, mas como muda o jogo, né? Então, e se você tivesse que, sei lá, resumir a Power em uma palavra ou em uma frase, qual seria?
Em uma frase eu acho que seria melhor, porque em uma palavra só é complicado. Mas em algumas palavras talvez, união principalmente, união, crescimento e uma coisa muito engraçada, que agora eu lembrei, que eu fiz um curso com o Ney algumas semanas atrás e a gente fez ali um happy hour e eu procurei ficar até o final para extrair o máximo ali. Eu sempre penso que a gente pode extrair alguma coisa e outra, né, de conhecimento. E ele falou que ele estava falando de ti e disse que tu tinha muito sangue no olho. Então eu acredito que a Power é isso também, sabe? É a gente criar esse sangue no olho por fazer as coisas, por se tornar determinado a ponto de ter resultado. Então, acredito que determinação também seja uma palavra muito importante para. Olha, que legal, que massa, cara. Obrigado, obrigado. Eu tava com o Ney esse final de semana, né? A gente passou o final de semana juntos aí, viajando, até o Chuí. A gente saiu aqui, foi até o Chuí de Jeep, de caminhonete, né? E acho que foi, sei lá, sábado até terça, a gente ficou juntos aí. E é muito isso, né? Acho que a gente conversou um pouco sobre isso também lá. E de certa forma, eu acho que é foco, sabe? Acho que eu não sou um cara determinado no sentido de, sei lá, eu acho que eu sou focado mesmo, porque eu tenho objetivo, né? Eu fico me perguntando, se eu acordar de manhã e dormir de noite, pra quê? O que que eu vou fazer isso, né? O que que eu posso fazer pro mundo, né? Além de ocupar o espaço, respirar o ar, né? O que que eu posso contribuir, né? E, e a gente vai encontrando os nossos caminhos, e cada um de nós, né? Isso por muitos e muitos anos, sei lá, 20 anos foi como fotógrafo, né? Hoje é menos, né? Hoje fotografo, mas bem menos. Mas hoje é muito mais sobre fazer isso que eu fiz por 20 anos ser exponencial. Fazer o que eu fiz de crescimento e entregar para os meus clientes. Você fazer isso, os outros 99 fotógrafos faixa preta fazer isso, e mais os outros centenas de fotógrafos da Power também fazerem isso ao redor desse país, né? Eu acho que isso é exponencial. Eu sempre brinco que eu busco exponencialidade, sempre busco fazer mais para mais pessoas, fazer mais para mais pessoas, né? Quando a gente vai criando isso, a gente vai entendendo que isso se chama multiplicação, é isso que a gente pode fazer, multiplicar, né? E alguém precisa puxar a frente, e quem puxa a frente precisa ter sangue nos olhos, que dá trabalho. Não é fácil liderar, não é fácil inspirar, né? Porque não é só de vitórias que a gente vive, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra e a gente tem que continuar focado, né? Até vi um videozinho desses, como é que fala? Desses de coach, assim, no Instagram, sabe? Aí Uhum. dizendo que, eu não vou saber explicar, mas ela dizendo que o que faz um bom corredor, né, de corrida, por exemplo, em Fórmula 1, sei lá, não é a reta, né? É a curva, é as dificuldades, né? É quem freia depois, é quem acelera antes, é quem se arrisca mais, é quem tá mais focado. Não é a reta todo mundo olha para frente e acelera, aperta no fundo e vai. Mas a Uhum. curva precisa de técnica, a curva precisa de mais coisas, precisa de coragem. Ou seja, levando para o mundo do empreendedorismo é um pouco disso. Não é quando tá tudo indo bem que você vai bem, que você vai se destacar. É justamente no momento de curva, crise, complicado, né? E, mano, se a gente tá vivendo num tempo de curvas, a gente tá vivendo Legal, esses né? últimos anos, né? Assim, a Com gente vem em certeza. momento de curva, uma atrás da outra, né? Uhum. E eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente crescer. O momento de curva é um momento onde eu entendo que muita gente tira o pé, com medo da curva, é onde a gente focadinho perigoso, né? Se passar reto na curva dá ruim, mas bem focadinho a gente consegue fazer e se destacar. Então, parabéns por isso também, por estar Obrigado. nesses momentos de curva aí do mercado, focado, fazendo, acontecendo. Tenho certeza que 2026 vai ser um belíssimo ano. Você começou muito, muito bem, né? Batendo recorde de faturamento um mês depois do outro, praticamente. Sim. Então, você bateu dois meses de recorde, né? Janeiro de Foi 26 em e março. agora 33, né? Pô, que Uhum. massa. Então, que a gente possa continuar buscando esse crescimento exponencial. Conta comigo, conta com a Power, conta com a gente. Inclusive, hoje à tarde tem Hot Seat lá na Power. Vai ser A massa de ter lá gente também. deixei na agenda aqui já. Exatamente. Vai ser massa, cara. Muito, muito massa. Parabéns pelo que você tem conquistado aí. Obrigado aí por ser mais um fotógrafo faixa preta formado, centésimo. Vai ficar pra Obrigado. história aí. Obrigado. E é isso, cara. Tá na tua mão aí, faz um merchazinho, chama a galera aí, né, para te acompanhar e poder acompanhar aí o teu crescimento. Ah, para falar, Isso. é uma jornada de anos que
tem tido resultado, principalmente agora eu vejo que eu estou colhendo o que foi essa jornada e agora com a Power eu estou crescendo muito mais, está impulsionando muito mais os meus resultados. Então, bora acompanhar aí, acompanhar. Se tu também quer crescer, se tu também teve medos e dificuldades com questão de confiança para cobrar ou algo do tipo, só acompanha a gente que a gente tem uma jornada muito grande pela frente. Boa, boa. Davi Teixeira Fotógrafo no Instagram. Se você está vendo isso aqui no YouTube, ou se você está vendo isso aqui no Exatamente. Spotify, ou está vendo no Instagram, Davi Teixeira Fotógrafo. Segue o homem lá para acompanhar aí o crescimento dele também. Mano, velho, obrigado. Show. Obrigado pelo teu tempo aí. Muito massa conhecer um pouquinho mais aí da sua história. Te conheci um pouco mais ali lá no evento presencial de semana passada, mas agora poder ouvir mais um pouquinho, inspirador demais. Espero que consiga inspirar outras pessoas também, como fotógrafos como você aí, que seja com 2, com 5, com 10, com 15 anos de fotografia, a entenderem que dá para crescer exponencial ainda. E esse é só começo. Só o começo. Isso Tá aí. bom? Tamo junto. Valeu, meu amigo. Valeu. Valeu, valeu. Mas se você quer ganhar uma análise individual e gratuita do seu negócio de fotografia para entender se você tem potencial de crescimento, assim como o Davi, se você está vendo isso aqui no YouTube, o link está na descrição. Basta clicar lá, marcar sua análise e talvez você aí que está vendo e ouvindo isso não seja um próximo fotógrafo faixa preta formado pela gente. Tá bom? Grande abraço. Valeu, falou e até a próxima.